Bom dia, quem está entrando agora. Bom, então vamos lá. Eu vinha falando do pulmão, então imagine o seguinte, tá? Dentro da condição pulmonar, então quando eu for trabalhar com o paciente, o meu guia será o sintoma, tá? A partir do sintoma, eu vou seguindo uma sequência de raciocínio, sintoma ou diagnóstico. Então, a primeira coisa, o que o paciente traz? É uma tosse, é uma falta de ar, é uma dor, o que ele está trazendo? Ou qual o diagnóstico ele traz? O paciente não tem sintoma nenhum, mas ele está trazendo um diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar. Perfeito, isso não serve, tá? Depois eu tenho que saber qual a capa embriológica que pertence àquela estrutura, tá? Porque quando eu falo de um órgão, eu estou falando do pulmão, legal. Mas o órgão é o pulmão, mas ele é composto de diferentes capas embriológicas, cada uma dá a sua sintomatologia em um momento específico. E a partir desse sintoma ou desse diagnóstico, quando eu chego nessa capa embriológica e eu sei qual é a área cerebral que cuida dessa resposta, automaticamente eu vou conseguir identificar qual é a fase, se o paciente está em uma fase simpática ou se ele está em uma fase parasimpática. E a partir disso, então, eu vou construir a minha abordagem, né? Como que eu vou trabalhar com esse paciente? Eu devo enfatizar o sintoma, eu devo enfatizar a causa, qual é a causa, o que está acontecendo, tá? Então, nessa pequena aula eu vou falar um pouquinho para vocês, então, dos pulmões, justamente, que é o que vem acometendo muitas pessoas aí pelo mundo afora, tá? Então, a primeira capa embriológica que constitui o pulmão é a capa embriológica do endoderma. O endoderma, ele vai dar origem aos alvéolos pulmonares, tá? Então, qual é a característica dentro daquela curva, para quem vem acompanhando as aulas e compreendeu a atividade simpática e a atividade parasimpática, os dois momentos de um programa biológico. Então, a partir do momento que houve o choque biológico, a partir do momento que houve o evento, eu entro na fase simpática, também chamado de fase ativa. O que desencadeia uma resposta biológica no alvéolo pulmonar é o medo da morte, é a sensação eminente de morte, tá? Então, toda vez que uma pessoa está diante dessa situação, ela entra em um programa biológico que atinge o alvéolo pulmonar. Quais as características desse programa biológico, tá? Quando o paciente entra na fase simpática, a característica, devido ao fato dele pertencer à capa embriológica do endoderma, todo o tecido derivado do endoderma, no momento em que ocorre o choque biológico, a característica é um aumento da função. Então, para qualquer estrutura, qualquer órgão derivado do endoderma, no momento em que ele entra nessa fase, aumenta-se a função. Qual a função do alvéolo pulmonar? É melhorar a oxigenação, nos auxiliar na respiração. Então, neste momento, o paciente ele tem uma melhora da sua capacidade respiratória. Por isso que nós falamos que a fase simpática deste programa biológico, ela será assintomática no nível orgânico e sintomática no nível psíquico. Nós só vamos conseguir perceber que o paciente está diante disso pela história, pelo que o paciente vai nos falando, mas ele não vai chegar no consultório falando assim: Alan, eu estou aqui porque eu estou respirando muito bem. De forma alguma, tá? Então, ele não vai ter um diagnóstico clínico. Ele simplesmente, quando ele começa a conversar com a gente, que isso está acontecendo ao longo desses dias, ele pode começar a falar: eu estou com muito medo de morrer. Por exemplo, o paciente teve um diagnóstico de câncer, ok? Um câncer em qualquer área do corpo. Ele entra no consultório e ele fala assim: cara, depois do diagnóstico eu fiquei com muito medo de morrer, eu estou com muito medo de morrer. Só que se eu perguntar para ele nesse momento: você sente algo no pulmão? Ele vai falar para mim: não sinto nada, eu estou tranquilo, tá? Por quê? Porque a característica da resposta biológica do endoderma é aumentar a função para dar mais chance do indivíduo ou do animal
sobreviver diante do hiperestresse. Então, ele não pode, no momento do hiperestresse, te dar uma sensação de falta de ar que pode te matar. Então, neste momento, você precisa aumentar a capacidade respiratória para você ter mais chance de lidar com o problema que você está vivendo. Isso é a primeira característica de uma célula endodérmica. O próximo passo, pessoal, toda estrutura que precisa aumentar a função. Então, o primeiro passo é o aumento da função. Imagina um músculo, um halterofilista. Ele foi lá e ele pegou mais peso do que ele aguentava, ok? Isso eu quero te dar um exemplo. Não é uma característica de uma célula muscular. Só quero te dar um exemplo da cena. Para ele poder aumentar esse funcionamento, o músculo hipertrofia. Então, ele vai ter sempre, em algum momento desse processo biológico, uma divisão celular, né? Que é a característica de aumentar agora a estrutura. Alan, isso acontece rapidinho assim? Não acontece desse jeito. No endoderma, um processo de multiplicação celular, ele é lento. Então, não é porque a pessoa está uma semana com medo de morrer que ela já vai ter um diagnóstico de uma multiplicação celular. Não, ela vai inicialmente ter apenas um aumento da função. Mas se você imaginar que uma estrutura, para poder trabalhar mais, o próximo passo dela, porque imagine uma célula como uma hipertrofia, a célula, para aumentar a função, ela cresce. Quando ela cresce e aumenta o seu tamanho, o próximo passo é ela se subdividir. Quando ela inicia essa divisão celular, nós temos o aparecimento, durante essa fase simpática do alvéolo pulmonar, de um adenocarcinoma pulmonar, que seria o câncer que atinge a parte alveolar, tá? Então, isso são as duas possibilidades que nós podemos encontrar em um paciente em fase simpática. Então, recapitulando, aumento da função, melhora da capacidade respiratória e, a longo prazo, a manutenção ou a recidiva, que é uma coisa que a gente se preocupa muito, pode fazer com que comece a alterar a estrutura. Se o paciente permanecer a vida inteira com essa sensação de medo de morte, é as duas coisas que nós vamos encontrar, ok? Então, se as pessoas agora ficarem constantemente com essa sensação de medo da morte, os possíveis diagnósticos seriam esses, tá? Melhora da capacidade respiratória, que eu não vou chamar de um diagnóstico, ninguém vai se incomodar com isso, ou aparecimento de adenocarcinomas pulmonares, tá? Então, é muito importante, pessoal, que vocês entendam esse raciocínio. Por quê? Porque as pessoas que estão vivenciando essa sensação do medo da morte nesse momento, elas estão se sentindo super bem, tá? Então, para nós que compreendemos as leis biológicas, não é o momento que mais nos preocupa. Vocês vão entender ao longo do raciocínio. Porque hoje a pessoa está psiquicamente perturbada, mas fisicamente, no nível desse tecido, se sentindo bem. Vamos supor, dentro desse contexto do que está acontecendo, amanhã surge a notícia, por exemplo, de que teve uma vacina e que tudo isso está controlado, ou que o comportamento que todos nós estamos assumindo, né, dentro desse contexto de precauções, diz, como já aconteceu na China agora, as notícias, né, remetem a isso, de que esse mal está controlado. Automaticamente, essas pessoas que vinham vivenciando essa sensação do medo da morte, agora elas podem fazer mais ou menos assim, ufa, passou. Esse inferno acabou, esse mal foi controlado, essa guerra foi vencida, ok? Ela automaticamente sai dessa fase simpática de hiperestresse e imediatamente entra em uma fase parasimpática. E uma característica do endoderma, quando eu entro na fase parasimpática, eu tenho uma queda imediata da função. Isso significa que, neste momento, o paciente começa a ter falta de ar. Tá? Então, se ele respirava bem na fase simpática, agora que não tem mais o hiperestresse, que ele não precisa mais desse mecanismo, o organismo, ao entrar na fase de solução, de descanso, o primeiro sintoma é a falta de ar. Então, este paciente,
Agora sim ele começa a ter uma sintomatologia que pode levar ele a procurar um profissional da área da saúde. O próximo passo, pessoal, é a atividade do micro-organismo. Por quê? Se durante a fase ativa eu tive alteração da estrutura, um micro-organismo agora é convidado a participar desse processo. E o micro-organismo que atua no processo de reparação do tecido alveolar pulmonar é uma micobactéria chamada tuberculose. Então, neste momento, podem se iniciar quadros de tuberculose pulmonar. Um outro achado importante que nos remete a uma situação de envolvimento do tecido alveolar é a alteração na saturação de oxigênio, uma baixa saturação de oxigênio. Isso é um sinal, um achado clínico muito importante para o profissional que segue a visão biológica, porque esse é o único processo biológico pulmonar que altera a saturação de oxigênio. Então, se um paciente tem um quadro assim, nós já sabemos que ele está em uma fase de reparação do tecido alveolar pulmonar. Também durante esse processo, pessoal, nós podemos começar a ter, devido a essa ação da micobactéria, a produção de secreção, que no caso do envolvimento do tecido endodérmico são secreções purulentas, verde e amarelada, a gente diz. Isso é outro detalhe importante para o profissional, como que nós sabemos que a secreção é do tecido endodérmico. Essas secreções sempre serão verde e amareladas, devido ao processo de redução celular caseosa feita pela ação da tuberculose, ok? Então, isso são os principais sintomas de um paciente que está em um quadro de solução biológica. Para poder drenar todo esse edema, expulsar toda essa secreção, expulsar todo esse processo de redução celular caseosa, iniciam-se quadros de tosse. Essas tosses serão sempre produtivas e elas terão como característica, quando o paciente tosse, elimina-se aquelas placas verde amareladas, que é justamente o que está sendo expulso do pulmão devido a esse fato da ação do micro-organismo no processo de reparação. No momento da tosse, nós também podemos ter quadros de sangramento devido à fragilidade que acontece no sistema vascular no momento dessa fase de reparação. E isso nós vamos chamar de hemoptise, tá? Então são todos os sinais. Eu estou pondo para vocês uma cena de todas as possibilidades sintomáticas para você poder perceber em qual fase o paciente está, tá? Então veja que quando eu enfatizo o sintoma, eu enfatizo ele porque é justamente esse o nosso guia. Ah, Alan, eu estou tendo tosse produtiva com secreção verde amarelada e tem saído um pequeno quadro de sangue na minha tosse. Pronto, isso já me remete imediatamente a uma situação. Não, Alan, eu estou tendo quadro de falta de ar, febre, tá? Então esses detalhes é o que faz toda a diferença. Então é isso que as pessoas estão me perguntando, né? Dentro dessa construção. Depois desse quadro de tosse, essa expectoração, o pulmão entra na última fase de um processo que é a cicatrização. A fase cicatricial ela já é pouco sintomática, então esse momento a gente diz que o paciente já está num estado de um melhor funcionamento, ele já está mais próximo da fisiologia normal, já não é um momento que nos preocupa, tá? Então, se o paciente passar por todas essas fases, automaticamente ao entrar no final do processo que é a cicatrização, então veja, depois de uma inflamação e uma infecção, o próximo passo é a cicatrização. Isso é regra biológica de qualquer tecido, tá? Então deposita-se naquela área que sofreu o impacto uma cicatriz assintomática. Ok. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que quando nós estamos alertando as pessoas, quando nós estamos falando para as pessoas tentarem ter um melhor controle, é porque a maior sintomatologia não surge agora no momento do hiperestresse.
a sintomatologia pior do alvéolo pulmonar, ela vai surgir no momento da solução. Então, quando essas pessoas saírem desse pânico, desse medo da morte, aí sim começarão os maiores sintomas. Então, nós podemos ter surtos de outras coisas depois disso, como, por exemplo, surtos de tuberculose, pacientes sendo internados com pneumonia, porém sem o vírus, tá? Outros tipos, né? Nós podemos ter pacientes evoluindo para quadros de falta de ar importante, e tudo isso pós o controle de todo esse estado. Então, a posição que você vai assumir é fundamental. Eu estou trazendo para vocês uma nova informação porque a tuberculose, ela está sendo considerada uma das doenças do século. As pessoas não têm falado tanto. Existe um detalhe aí, foi publicado, que nós teremos em torno, até 2020 agora, em torno de 1 bilhão de novos casos, tá? Se a gente for analisar historicamente, isso que é muito importante, pessoal. Vocês precisam analisar as doenças de um ponto de vista histórico. O que vinha acontecendo naquele país, naquela região? O que estava acontecendo naquele momento? O maior surto de tuberculose tem uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial. Veja que interessante. A Segunda Guerra Mundial, ela gera o que nas pessoas? Medo de morte, porque eu estou diante de uma guerra. Se eu estou diante de uma guerra, eu tenho grande chance de morrer. Então, as pessoas que não morreram da guerra, quando acabou a guerra, houve um surto de tuberculose pulmonar. Isso é histórico. Então veja que interessante. Do ponto de vista do contágio, que é o que as pessoas que não conhecem as leis biológicas acreditam, tudo bem, as pessoas, um foi passando para o outro, tal. Como nós entendemos a contaminação em massa, que é o que acontece em grandes eventos, todo aquele grupo de pessoas estava vivenciando o tempo todo o medo da morte, a morte iminente. Quando a morte foi embora e essas pessoas relaxaram porque não morreram da guerra, o tecido alveolar pulmonar também entrou em uma fase de reparação. E o micro-organismo que age é a tuberculose. Então agora eu não tenho mais a morte da guerra, mas eu tenho um surto de tuberculose, que as pessoas vão ter que lidar com essa sintomatologia. Ah lá, então você está gerando uma ameaça e dizendo que depois nós vamos ter um surto de tuberculose? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quanto menos impacto, mais chance da gente não ter sintomas no nível pulmonar no momento da fase de reparação, quando tudo isso passar, que é uma outra preocupação que nós temos que ter, principalmente nós que compreendemos a fase da evolução de uma doença, tá? Então, hoje eu olho e falo assim, ok, é essa preocupação que nós temos que ter, vamos cuidar disso. Porém, nós também temos que cuidar após isso daí de tudo que pode acontecer. Então, muitas vezes isso pode não ser amanhã mensurado ou não pode ser levado pela mídia. Quantos casos nós vamos ter de tuberculose pós tudo isso? Quantos casos nós vamos ter de pneumonia que não tem relação com o coronavírus, com tudo isso daí? Então, nós podemos, se tudo for divulgado, nós podemos sim ver doenças como essas aparecendo no momento em que as pessoas saem dessa sensação do medo da morte. Então, isso é o programa biológico que atinge o alvéolo pulmonar com todas as suas características sintomáticas. Nós também temos nos pulmões os brônquios pulmonares. E a mucosa bronquial, o revestimento dessa mucosa bronquial é de origem ectodêmica. Então, a capa embriológica que constitui a mucosa bronquial, ela é derivada do ectodema, que tem um comportamento completamente diferente do que eu acabei de citar, dentro de toda a resposta tecidual e orgânica e também diante do sentir biológico. O sentir biológico que impacta o brônquio é uma sensação de ameaça territorial. Então, o que seria uma ameaça? Isso dependendo sempre, né? Se é um destro, se é um canhoto, o estado hormonal, mas na maioria nós temos a sensação de ameaça territorial, com exceção da mulher canhota, que pode sentir, nesse contexto, um susto territorial, né? Então, ameaça o susto, ok?
Então, o que poderia ser uma ameaça territorial? É aquela sensação de que há um perigo, há um inimigo, há algo invadindo o seu espaço, invadindo o seu território. É como se eu falasse, é algo que está à sua frente, que pode te pegar, que pode te atacar. Então, todos esses aspectos nós chamamos de ameaça no território, no seu território. Então, se você sente isso, atinge uma resposta, né? Desencadeia uma resposta na mucosa do brônquio. E a característica da mucosa bronquial no momento da fase simpática, já que ela é derivada do ectodema, é produzir uma necrose. A célula ectodêmica, ela sofre uma apoptose no momento da fase ativa, diferente da célula do endodema. Então isso tudo são detalhes importantes, tá? Então eu tenho o aparecimento de úlceras bronquiais, ok? O que essas úlceras bronquiais fazem? Elas produzem um alargamento da mucosa, justamente para facilitar a entrada de ar no momento dessa ulceração. Por quê, pessoal? Muitos animais, diante de uma situação de ameaça, eles se utilizam de um aumento de ar na caixa para poder expulsar o seu inimigo. Por exemplo, um leão. Então, no momento em que ele está diante de uma ameaça, ele pode começar a fazer isso daqui, porque o brônquio participa da expiração. Então, eu entro o ar, ele retém na caixa e depois ele tem a chance de dar o rugido com o objetivo de afastar aquela ameaça. Então, veja, a natureza, o sistema biológico, ele sempre te prepara, melhora a sua condição para poder manter a sobrevivência. Esse é o objetivo sempre. Então, o brônquio, ele participa diretamente desta sensação. Então, durante essa fase simpática, devido a essa ulceração da mucosa bronquial, eu tenho também uma melhor qualidade dessa respiração quando tem apenas o envolvimento da mucosa. Depois eu vou acrescentar o músculo bronquial, tá? Se esse paciente, se esse agora animal, esse indivíduo, ele consegue afastar aquilo que ameaçava, ele não está mais diante de hiperestresse. Automaticamente agora ele entra na fase parasimpática. E no momento da fase parasimpática há uma reconstrução dessa mucosa, com o aparecimento de quadros de reepitelização da mucosa e também quadros de edema e inflamação, que terá o diagnóstico pela medicina oficial de bronquite. Também nesse momento agora se inicia um quadro de uma maior dificuldade respiratória, principalmente no momento da expiração. Se eu tenho uma dificuldade respiratória, eu começo a aumentar o meu resíduo, aéreo no pulmão. E isso vai fazendo com que eu possa evoluir também para quadros de falta de ar, Porque se eu começo a ter uma maior quantidade de ar na caixa, consequentemente eu expiro menos, então eu também vou ter uma menor entrada de ar. Então por isso que pessoas que estão tendo esse quadro de solução também podem nesse momento ter a falta de ar. Um outro aparecimento da mucosa, o tecido bronquial, ele é derivado de um tecido da epiderme, tá? Isso é muito importante. E esse tecido da epiderme, ele na pele, ele dá as alergias de pele. E no brônquio ele também dá essa sensação. E nós precisamos ter mecanismos de expulsar isso daí. Na pele seria um quadro de coceira, o prurido, No brônquio surgem os quadros de tosse seca, tá? Que muitas vezes as pessoas dizem tosse alérgica. Toda alergia, ela tem relação com o ectodema. Então isso é muito importante, tá? Então essa pessoa agora começa a ter os quadros de tosse bronquial, a tosse de caixa, aquela tosse mais fechada, seca. Então isso é uma característica de uma fase de reparação do tecido bronquial. Então esses ataques de tosse, eles acontecem no início uma tosse seca e depois ela pode ser uma tosse um pouco mais produtiva, porém não tem aquela característica de secreção verde amarelada,
porque isso é único e exclusivo de estruturas derivadas do cérebro antigo, do cérebro mais primitivo, que é o endodermo e o mesodermo antigo. Somente eles produzem essa secreção. O cérebro novo, que é o ectoderma e o mesoderma novo, eles não produzem esse tipo de característica. Então, sendo assim, o paciente pode ter uma tosse, mas não é aquela tosse verde amarelada, característica de um processo de reparação alveolar. Então veja que interessante, também os principais sintomas surgem na fase de reparação, pós essa sensação de que o grande inimigo foi embora, aquilo que te ameaçava foi embora. Então evoluem para sintomas importantes. Nos brônquios, pessoal, nós também podemos ter o envolvimento da musculatura bronquial, que é responsável pela contração do brônquio. Quando há o envolvimento da musculatura bronquial, principalmente em um momento de todo esse processo que acontece na fase de reparação, isso é importante. A fase de reparação inicial, nós temos uma sigla que nós chamamos na biologia que é fase PCLA, tá? Que é a fase inflamatória, é a fase exudativa, é a fase infecciosa. São esses principais sintomas que eu estou citando para vocês, eles acontecem nessa fase PCLA, tá? Para a gente poder melhorar, para a gente sair disso de uma forma natural, sem precisar usar drogas, né? O organismo tem um processo chamado de epicrise ou crise epileptóide. O que seria essa epicrise? No momento dessa fase parasimpática, o organismo dá um pico de um simpático, um alerta de novo. E esse pico de simpático, ele faz uma ativação para drenar toda essa secreção, todo esse processo de reparação. E no momento dessa epicrise, ocorre um disparo de contração da musculatura bronquial. E este quadro vai ser chamado de broncoespasmo. No momento desta epicrise, nós temos fortes sintomas, novamente, de falta de ar, tá? Que são pessoas que têm aí esses quadros de contração bronquial. A vantagem é que as epicrises, elas são intensas, porém são curtas. Então, uma epicrise bronquial, ela duraria em uma situação monocíclica em torno de 10 a 20 segundos. Então eu teria uma grande dificuldade, sim, respiratória, porém curta. Por isso que é muito importante, nos momentos em que aparece esse sintoma, eu ter muita tranquilidade e compreensão. Por quê? Se imagina o seguinte, pessoal, por que as pessoas não saem desses círculos, tá? Então isso é importante. Por que as pessoas se tornam crônicas, ok? Elas se tornam crônicas porque muitas vezes, pela falta de compreensão, e aí eu acho que essa visão biológica é fundamental, tá? Para mim ela é essencial, porque ela vai trazer essa compreensão para o paciente, ok? Lógico, ela só a compreensão basta? Não, porque depois depende da posição da pessoa, mas é o primeiro passo. Imagine o seguinte, um paciente, vamos retomar, um paciente que estava lá com medo de morrer, mas ele estava se sentindo bem fisicamente, ele estava mal psiquicamente, o psique estava disparando para o corpo. Quando ele entra na fase de reparação, é porque o medo de morrer dele foi embora. Porém, nesse momento ele passa a ter sintoma físico mais importante. Imagine que agora ele começa a ter falta de ar, tosse purulenta, febre. O que desperta nele de novo? Eu vou morrer. Quando desperta novamente essa sensação, pelo fato de que o sintoma trouxe para ele uma nova sensação, ele reativa toda a situação conflitual. E ele volta a ativar o simpático, voltando todo o processo para uma fase ativa. Quando ele volta para a fase ativa, melhora de novo a capacidade respiratória dele. Ele faz assim, ufa, melhorei. Quando ele tem de novo essa sensação, ele entra em uma fase de reparação. Inicia-se o processo de falta de ar e ele fica nesse círculo vicioso. E nós sabemos que a maior dificuldade que o organismo tem para lidar é com processos recidivantes. Porque os processos recidivantes, pessoal, eles alteram a comunicação entre o cérebro e o corpo, fazendo com que a estrutura não consiga mais recuperar o seu bom funcionamento.
E isso pode fazer com que o paciente, nesse momento, vá a óbito, porque ele não consegue mais recuperar a fisiologia de funcionamento normal. Por isso que pessoas que têm um maior nível de compreensão, uma maior consciência do processo, e isso eu vejo porque eu vejo nos meus pacientes, muitos que entram em uma sintomatologia, o que antes eles poderiam enxergar como algo ruim, como um problema, agora eles dizem assim: Alan, sabe aquela falta de ar? Ela apareceu. Então é um momento que nós temos que cuidar da falta de ar. Não estou dizendo que, fica tranquilo, vai passar, tá tudo bem. Não, isso não. É um momento importante da fase biológica que tem que ser levado em consideração e cuidado. Então, todos os recursos que existirem para controlar uma falta de ar devem ser utilizados. Porém, o paciente está consciente do processo. Se ele está consciente de tudo isso daí, pode não se despertar toda essa curva recidivante. E aí ele consegue cumprir todo o papel biológico, chegando até a fase de cicatrização, que seria a fase menos sintomática e mais confortável. Tá? Então, isso tudo é importante. Outra estrutura que pode aparecer nesse processo são as células caliciformes dos brônquios, que são de origem endodérmica também. Elas produzem o surfactante, né? Que ajuda a diminuir a viscosidade, melhora a respiração, né? Diminui a tensão superficial de um alvéolo. E ela é desencadeada por uma sensação de asfixia, toda vez que a pessoa se sente asfixiada. Então imagine um paciente em fase de solução do alvéolo, que ele puxa o ar e ele tem uma sensação de falta de ar, ele pode sentir essa sensação de asfixia e ativar um programa biológico que atinge o surfactante. E isso tudo pode fazer com que aumente, durante a fase de solução, o muco, levando a um quadro de mucoviscidose, que pode evoluir para um quadro de atelectasia, que também vai trazer dificuldade respiratória. Então veja como as coisas vão acontecendo. E quais os rótulos que as pessoas vão ter nestes processos de reparação? Então, brônquios, bronquite, bronquiolite, bronquiectasia, broncopneumonia, tá? Dentro dos processos de reparação do alvéolo, tuberculose pulmonar, processos recidivantes do pulmão levam a quadros de doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose pulmonar, porque cada vez que eu tenho um processo recidivante, eu deposito uma cicatriz. Excesso de cicatrização, pessoal, se eu ficar toda vez cicatrizando, tecidos elásticos, tecidos funcionais passam a ser substituídos por tecidos fibrosos. E isso tudo vai alterar o funcionamento do pulmão. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que, além de tudo isso que está acontecendo, é muito importante que a gente mostre para as pessoas que a posição que elas vão assumir diante de tudo isso daí pode fazer com que elas não entrem em curvas intensas, que no momento em que surgir o controle de toda essa guerra que está sendo vivida, ela tenha mais chance de passar bem e menos chance de entrar em respostas de solução biológica, podendo desencadear surtos de novas doenças, de outros sintomas que podem acontecer, tá? E é muito importante que a gente entenda, pessoal, que no momento em que ocorre a solução biológica, todos os sintomas eles se instalam em até 8 horas a partir da solução. Então, se eu resolvo algo agora, às 8 horas da manhã, tá? Até 8 horas depois disso, iniciam-se os primeiros sintomas no meu organismo, tá? Sendo que no endoderma é sempre imediato e no ectoderma é um pouco mais tardio. Todo o processo, isso é outra coisa importante, todo o processo dito viral, existe o envolvimento da capa embriológica do ectoderma, tá? Por isso que os sintomas virais, eles nunca aparecem imediatamente, eles sempre aparecem de forma mais tardio, ok? Que, é uma característica do tecido, não é uma característica do vírus, é isso que eu quero que vocês entendam. O tecido ectodérmico se comporta assim. Então, se eu tenho uma solução à meia-noite, eu posso ter um sintoma 5, 6, 7, 8 horas da manhã, só que a solução aconteceu à meia-noite. E o tecido endodérmico, se eu solucionar agora, eu tô aqui conversando com vocês e eu começo... Pessoal, estou tendo um quadro de falta de ar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, tudo isso é importante. Por isso que o endoderma é aquela pessoa que parecia estar normal
E do nada a pessoa fala assim, rapaz, do nada começou um sintoma, a pessoa começou com a falta de ar. Então a gente já sabe que não é do nada. Antes do aparecimento desse sintoma, ela estava com medo de morrer. Então é aquele paciente que ele faz uma cirurgia, ele estava com medo de morrer na cirurgia, e ele sai da cirurgia, o médico passa na visita e fala, ó, foi um sucesso, foi tudo bem, o senhor está ótimo. 1 minuto depois, ele começa com falta de ar. E daqui a pouco ele evolui para um quadro de pneumonia. Então, é isso, pessoal, a gente vê acontecer todos os dias, principalmente quem trabalha em ambiente hospitalar. A minha esposa vê isso acontecer todo dia, ela está dentro do hospital, tá? Então, veja que interessante como o organismo responde. Porém, para a gente entender, nós precisamos incluir essa visão biológica, tá? Então, o que eu queria passar para vocês são esses detalhes importantes, porque todos vocês que estão buscando trabalhar com essa visão, o que eu cobro muito dos alunos, quem é meu aluno sabe, quem foi meu aluno sabe, o quanto eu cobro de vocês que vocês entendam os detalhes sintomáticos, que vocês não fiquem apegados ao conflito. Pessoal, a grande informação que o paciente tem, pessoal, justamente a grande ferramenta que o profissional da saúde tem é a melhor compreensão do processo. Então, o que eu acho que esses mapas da nova medicina germânica traz é também esse detalhamento de compreensão. É muito preciso, pessoal. Não tem como errar. Se você seguir certinho, você vai conseguir identificar com muita precisão o que está acontecendo, tá? Porém, esses sintomas é o que vai te dar precisão, não é a situação conflitual. O conflito é a última coisa. Primeiro eu tenho todos esses achados. Eu só vou conseguir saber que um paciente estava com medo da morte a partir do momento desses achados sintomáticos. Eu só vou saber que o medo não era da morte, e sim uma ameaça territorial, quando eu souber diferenciar o que é um sintoma do alvéolo e o que é o sintoma de um brônquio. Se não, eu estou dando sempre tiro no escuro. Então, o que eu cobro de vocês é isso, é que vocês se tornem cada vez mais precisos nos detalhes de sintoma. Então, quando eu tenho todo esse raciocínio, não fica difícil eu encontrar o que estava acontecendo com o paciente, tá? Então, é isso que eu gostaria que vocês tivessem de cuidados, é isso que eu gostaria que vocês levassem para as pessoas, informações responsáveis, informações que possam acrescentar algo na vida das pessoas. Tem muita gente disseminando medo, tem muita gente disseminando ameaças, então vamos tentar seguir todas as recomendações. Eu acho que tudo isso é importante. Cada um deve seguir aquilo que o seu coração fala, aquilo que a sua intuição fala, aquilo que as suas crenças limitantes te dizem. Esse é o momento para isso, não é um momento para discordar, não é um momento para confronto, não é um momento para nada disso. É o momento que a gente consiga cuidar das pessoas, de nós mesmos, que a gente consiga se posicionar diferente, cuidar das nossas crianças. A criança não tem toda essa sensação, pessoal, ela tem os conflitos, mas ela não sabe tudo o que está acontecendo. Eu tenho recebido crianças no consultório porque pais estão desestruturados, estão levando isso daí para as crianças. Daqui a pouco nós vamos começar a ter disseminação de doenças em crianças, porque a criança ela vai começar a desencadear a relação entre a psique, cérebro e corpo. Então, se ela não sabe nada do que está acontecendo, basta a gente cuidar delas, seguir essas precauções, mas ela não precisa entrar em um envolvimento dessa paranoia. Porque se ela começar também a entrar em fases biológicas, nós vamos começar a crescer os impactos de doenças também na criança. Eu não estou dizendo só do coronavírus. Aqui eu nem citei coronavírus. Eu estou falando de tuberculose, eu estou falando de pneumonia, eu estou falando de bronquite, eu estou falando de falta de ar, de várias possibilidades que o medo traz. Essa só é mais uma entre tantas, tá, pessoal? Então, a criança, ela se apoia nos pais, ok? Ela não tem essa noção. Então, nós precisamos ser criativos, nós precisamos ser cautelosos ao lidar com tudo isso daí, tá? Então, espero que vocês possam ter aproveitado mais essa informação. Continuem, né, seguindo, a live vai ficar disponível aí por um tempo, então quem está entrando agora, assiste, eu acho que ela vai acrescentar muito na vida de vocês nesse momento. Acompanhem todas as aulas dessa semana da Visão Biológica, estão disponíveis aí na bio, para que você possa
ter mais informações, poder obter mais conhecimento, principalmente nesse momento, tá? E eu reforço aí para quem quer continuar, que a partir de segunda-feira nós vamos ter o lançamento da formação, e aí sim você pode ter acesso a todas essas informações detalhadas e aprofundadas, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí para todos vocês que estão comigo desde as 7 horas da manhã aí, que acordaram cedo, tá? E disseminem tranquilidade, amor, tá? E vamos ter aí uma posição de força diante de tudo isso que está acontecendo, tá? Muito obrigado, um bom dia a todos.